um assunto que eu tenho certeza que pode te ajudar. Conheço muitas mulheres que estão aí sofrendo por conta da mama, é muito grande, ou às vezes precisando de uma prótese mamária, precisando refazer, enfim, são muitas questões e muitas vezes existem muitas dúvidas na sua cabeça, né? A medicina ela está em constante evolução e eu fico feliz porque a gente está sempre descobrindo que tem coisas novas, técnicas mais avançadas, mais seguras, procedimentos menos invasivos, e aí a gente também pensa na parte estética, né? E na verdade, mama, quando a gente fala da parte estética, a gente não pode esquecer que estética mexe com a nossa autoestima, com a nossa saúde mental, mas mexe também com a nossa coluna, porque o excesso de peso também pode causar muitos males. Para a gente entender melhor, entender sobre prótese, sobre essas novas formas de deixar você com um contorno bonito, perfeito, a gente conversa com o cirurgião plástico, o Dr. Guilherme Bessou, que já está aqui e é especialista nesse assunto. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom poder conversar contigo. Um prazer estar com vocês. vocês. Aqui no sofá? Vamos sim. A gente bater esse papo sobre... Eu abri um pouquinho o tema, porque a gente ia falar só de prótese, mas assim, falar sobre mamas. Eu sei que o seu trabalho é um trabalho muito completo e que você está muito por dentro de tudo quanto é técnica avançada, moderna, que a gente já tem hoje disponível. E você tem feito cirurgias nesse sentido, né? Eu acabei me especializando nessa parte mamária, né? Uma cirurgia que eu gosto demais. É uma cirurgia que a gente percebe que ajuda muito as mulheres. Então, no lugar melhor que o Brasil não há. Então, acho que hoje a cirurgia mamária brasileira ela está no topo do mundo. Então, a gente fica muito feliz de poder oferecer hoje uma cirurgia melhor para os pacientes que procuram, né? Não só eu, mas acho que todos os cirurgiões que são sérios, que são honestos, que querem o bem, né, das pacientes. Então, a gente fica bem feliz, né, com o momento da cirurgia, com técnicas, com uma recuperação mais rápida, né? A paciente ela quer se recuperar, ela não quer mais perder as férias para estar operando, né? Na maioria das vezes é possível isso. Então, a gente fica bem contente de hoje realmente oferecer algo que avançou demais, né? Que bom! Boas notícias aqui, né? Você vê, o Brasil está lá no topo, não tem ninguém melhor que o Brasil. Então, a gente tem um profissional maravilhoso, você já pode primeiro ficar tranquila que você vai conseguir fazer onde você vive a cirurgia da melhor forma possível. Agora, hoje em dia, eu tenho ouvido muita gente reclamando do excesso de mama. Inclusive, as pessoas que não tinham, que colocaram prótese, estão fazendo um explante, né? A gente está vivendo um momento desse, muito mais, eu acho que de diminuição de mamas do que de aumento das mamas. Isso é uma moda que veio para ficar? Excelente pergunta, e a gente está percebendo esse momento, esse movimento. Então, como tudo, tem ciclos, né? Então já passou aquela fase dos pacientes quererem mama muito grande, muito influenciada pela cultura americana, né, da década de 80, 90. Depois, próteses menores, mamas menores. Agora, a gente está numa fase o quê? De pacientes quererem conforto e pacientes que estão repensando se é o melhor momento para ter uma prótese ou as que têm de tirar porque não querem no futuro ter que fazer uma nova cirurgia. Então, o que eu sempre falo para as pacientes quando vai fazer uma cirurgia é para pensar assim, eu tenho um bom motivo para colocar um implante mamário? Se você tiver um grande motivo, maravilhoso, a prótese de mama ela é formidável, ela é fantástica, ela ajuda milhares de pessoas, não só aqui, mas no mundo, pacientes que sofreram com câncer de mama, pacientes que não têm nada de mama, imagina uma jovem sem mama. Então é muito legal. Agora, aquelas pacientes que já têm uma quantidade suficiente de tecido mamário, mas que a mama caiu, você tem que pensar, eu quero uma prótese, eu preciso de uma prótese. Então não é uma receita de bolo para todo mundo, a gente tem que saber indicar para os pacientes e fazer o que a paciente nos pede e tem que dar consciência para os pacientes. Eu bato muito nessa tecla. O nosso dever aqui a gente tem que educar a população. Não é simplesmente vender vou fazer uma cirurgia, todo mundo tem que operar, todo mundo tem que colocar prótese. Eu penso totalmente o contrário, eu acho que assim, é legal, muito legal, fica maravilhoso, mas para a paciente certa, a quantidade certa e fazer do jeito certo. Perfeito. É bom você que de repente é mãe, vó, entender que às vezes a pessoa mais jovem que está sofrendo porque não tem mama, ela está com uma queixa muito legítima, porque isso também afeta muito a autoestima. E aí eu vou falar até por mim mesma que tenho prótese,
já está na hora de tirar e não colocar mais, que essa é a minha decisão, mas quando coloquei, me trouxe uma feminilidade muito importante. Foi muito bom, fez muito bem. Então eu penso assim, nas meninas, que às vezes não tem mesmo, vale a pena pensando nesse lado, né, porque afeta a autoestima da mulher. A mulher, ela muitas vezes precisa se sentir mulher, né, Perfeito. então vai ajudar. Agora tem a questão do conforto que você disse, né, as próteses menores, elas dão mais conforto do que as próteses maiores? Ou pensando em prótese é a mesma coisa? Quando a gente fala de prótese, hoje, na minha cabeça, o que eu quero? Eu quero entregar para a paciente o menor volume que eu conseguir um excelente resultado. Então, eu vou sempre assim, se eu tiver que escolher pela paciente, eu vou sempre escolher o menor, entregando para ela o melhor resultado. Então, aquele negócio de colocar uma prótese muito grande, isso aí caiu por terra, pelo menos nas minhas mãos. Tá? Por quê? Você coloca uma prótese muito grande, um implante muito grande, isso vai fazer mal para a paciente. Alguma hora ela vai pagar o preço. Então a gente tem que colocar o implante que caiba no tórax dela. Não adianta você colocar uma prótese enorme sendo que não cabe. Você vai gerar problema de ligamentos, frouxidão de tecido, você vai ter um adelgaçamento dos tecidos, ou seja, o tecido vai ficar mais fino porque algo muito grande está amassando ali o tempo todo. Eu fico impressionada com aquelas, normalmente as americanas, né, que fazem umas loucuras, né, e colocam algo gigante, eu não sei como que isso é até permitido, porque é um crime, né? O ideal seria o cirurgião falar não, né? A gente saber falar não. Então, saber falar não é libertador, né? Então, a partir do momento que você tem a consciência, passa isso para os seus pacientes, fala não, no seu caso não cabe, é daqui para baixo, daí você já limita isso, você diminui muito a chance de você ter problema no futuro, muito, assim, diminui muito a chance. Agora, doutor, eu já ouvi muitas mulheres, amigas, falando que, eu gostaria de ter colocado menor, mas meu cirurgião plástico falou que, no meu caso, tinha que ser um pouco maior, porque senão não ia ficar bom. Existe isso? Olha, esse é um conceito também que hoje em dia já está caindo por terra, né? Eu acho que a medicina ela é cada vez mais baseada em evidências, e na cirurgia plástica também. Então a gente tem que ter o quê? Medidas. Eu acredito muito nas medidas. Eu vou na minha paciente, eu faço medidas objetivas. E ali a gente sabe hoje com ultrassom também na consulta, a gente faz ultrassom no consultório hoje, né? Então a gente já sabe onde está o músculo dessa paciente, ou seja, a gente já sabe o que cabe e daí você bota para a paciente um limite. Você fala assim, ó, no teu caso, o máximo é isso. Tá? Ok. A gente não tem próteses, né, produção, para eu mostrar? Tem? Temos. Ai, que bom. Então eu vou te pedir 2 minutinhos, vou pedir pra gente montar aqui, porque eu quero conversar olhando essas próteses. Vamos tá bom? sim. Tô sabendo que tem até novidade aí de formato, é? Tem também. Opa, vamos conhecer então tudo hoje. Se você já tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, fique super à vontade. O nosso Instagram Vida Melhor Oficial está à sua disposição. E aí a gente depois vai para lá, puxa essas perguntas, daqui a pouco a gente vê aqui e o doutor responde. Combinado? Olha lá, já temos aqui um corpo e próteses, adorei. E daqui já vai dar pra gente fazer, já ver como é que fica. Dá para ter uma ideia, dá pra gente mostrar, isso aqui é um manequim que a gente consegue mostrar, né, os diferentes tipos de técnica, o organismo, como é que ele funciona, como é que é a integração da prótese com a musculatura ou acima da musculatura. Então fica muito ilustrativo, né, e é um excelente instrumento de educação. Né? Eu sempre teclo nisso, né? Educação é fundamental para quem vai fazer uma cirurgia. Perfeito. A gente tem que falar desse assunto. A gente teve aquela onda de próteses que estouraram, a mulherada ficou com medo. Teve antes disso a fase de colocar prótese e ter que trocar, né, a cada 7, 10 anos no máximo. Hoje, como é que a gente está? Bom, hoje estamos na 6ª geração de implantes mamários, tá? Esse problema que teve lá atrás eram próteses francesas e holandesas de determinadas marcas e foi usado um material não médico, né? Para economia de material, uma fraude mundial e até hoje tem pacientes que estão indo atrás para poder fazer a troca desse material. Os implantes hoje, as marcas homologadas, né, as aqui que atuam no mercado brasileiro, todas passam por inúmeros testes, então dá muita tranquilidade em relação a material, confiabilidade, são marcas que já estão há muito tempo no mercado. Né? Então, hoje a gente quer usar, que nem eu falei anteriormente, próteses na minha mão, as menores próteses,
tá? Para obter o melhor resultado e usando a técnica correta. Então você vai ter vários tipos de prótese, vários tipos de formato e vários tipos de revestimento. Agora, o que tem dentro, o material é basicamente o mesmo, que é o silicone. O silicone é um material que é um dos materiais mais inertes para o nosso corpo, ou seja, é um dos materiais que menos reagem com o nosso corpo, por isso que as próteses são feitas exatamente de silicone. O que é essa prótese moderna que eu até vi nas suas redes sociais, né, que tem um formato mais anatômico? Essa prótese ela já tem há algum tempo, mas o uso, principalmente no Brasil, ele é pouco difundido. São poucas as pessoas que usam para fins estéticos. Ela é uma prótese que é mais usada para reconstrução de mama, para aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama. Mas eu tenho usado, já tem pelo menos 4 anos, que é a prótese que eu mais uso, que é essa. Se você olhar, ela tem um formato de gota, assim. Não sei se vou pegar nessa aqui, ó. Ela tem um formato mais de gota. Já outras próteses, ela é mais arredondada, né? Então, esse tipo de prótese... Essa daqui, ela vai descendo bem lentamente, né? Eu acho que assim fica melhor para... Deixa eu ver, não, assim, de ladinho. Assim, de ladinho. Ó. Ela tem um caimento aqui menor, ela é mais reta aqui um pouquinho, e aqui que ela preenche mais embaixo. Ou seja, ela dá um resultado, no meu modo de ver, mais elegante, um resultado um pouco mais natural. Então, isso me agrada. Eu acho que eu gosto de resultados mais naturais, eu não gosto daquela artificialidade, uma coisa extremamente grande que as pessoas olham de longe e já vê que é prótese. Eu acho que hoje a mulher moderna, principalmente as que têm pouca mama, elas buscam isso, buscam naturalidade, elas buscam conforto, elas buscam um sensual bonito, né? E não nada muito exagerado. Perfeito. Quem não quer colocar prótese, pelo contrário, quer tirar as próteses. Como é que seria isso? Porque aqui a gente não tem prótese e aí dá para ver que ficaria uma coisa murchinha, né? Excelente pergunta, e eu vou usar o nosso manequim aqui, vamos ver se a câmera consegue nos ajudar. Então vamos supor a sua prótese está nessa região, a gente vai tirar a prótese e daí a mama vai ficar muito sequinha, muito murchinha. Qual é a opção que a gente tem? Se você é uma paciente que já tem maior quantidade de mama, a gente vai trabalhar os seus próprios tecidos aqui e a gente vai conseguir montar a sua mama e dar um certo volume para ela. Mas nos casos das pacientes que são muito magras, o que a gente pode fazer? Você pode tirar gordura de algum lugar, então você faz uma lipoaspiração e você vem e você acaba colocando gordura dentro da musculatura e também nessa parte aqui que é o tecido mamário. Então você consegue colocar em torno aí de 100, 150 ml de gordura na mama e você consegue dar um pouco mais de volume. Doutor, há um tempo a gente viu o caso de uma moça linda, que inclusive fazia um programa de televisão, e ela faleceu e parece que foi por conta de retirar a gordura de um lugar e colocar em outro. Sim. Esse procedimento na mama, dessa forma que você está falando, é um procedimento seguro? Extremamente seguro, tá? Extremamente seguro. Não tem o mesmo risco daquele outro caso que a gente viu? Ali foi uma fatalidade, né? Uma fatalidade. Agora, as lipoaspirações feitas da maneira correta, respeitando todas as regras de segurança e a enxertia fazendo também com toda a técnica correta, a chance de acontecer algum efeito catastrófico igual é muito baixa. Tá? Então aquilo lá realmente foi uma fatalidade. Não tem nenhum caso descrito no mundo de acidente até hoje de injeção de gordura na mama com casos fatais ou de complicações graves, tá? Não tem. Depois desse caso eu até fiquei pensando, porque antes era muito comum a gente encontrar mulheres que fizeram a lipoescultura, né? Quer dizer, cava de um lado, coloca em outro. Exatamente. Mas aí depois desse caso, eu não sei se mudou alguma coisa em relação à orientação do CRM ou não. Sim. Mudou. A gente tem hoje uma proibição de você fazer enxerto de gordura no bumbum, no plano profundo, ou seja, dentro do músculo. Tá. É proibido hoje, tá? Então teve uma força-tarefa e isso foi mundial, porque viu que estava tendo acidentes. Na hora que você colocava a gordura dentro da musculatura, você tinha um risco maior dessa gordura ir parar no pulmão e daí você ter problema. Então hoje em dia a gente faz guiado com ultrassom. Então na hora da cirurgia você está com ultrassom, você vê para se certificar que a gordura não está indo para a musculatura, então está indo no plano
abaixo da pele, né? Um plano mais Tá. superficial. Porque primeiro vem a pele, a camada Depois, de gordura. Isso, e daí a depois musculatura. Então, antigamente se fazia muito enxerto intramuscular. Como na região da nádega você tem vasos muito calibrosos, às vezes você poderia ter uma perfuração de um vaso ou a gordura entrar dentro desse vaso e parar no pulmão. E as próteses que são colocadas abaixo do músculo? Hoje, essa é a minha preferência, tá? Hoje já tem mais ou menos 8 anos que eu migrei para esse tipo de técnica. Eu acho que ela acaba deixando a prótese mais estabilizada, você tem uma estabilização melhor. Você tem mais camuflagem naquelas pacientes que têm pouquíssima mama, então o músculo ela acaba dando uma camuflagem a mais. Então vamos exemplificar para vocês. Aqui a gente tem a pele, né? Aqui a gente tem o tecido glandular ou gorduroso da mama, né? Que seria a mama propriamente dita, e essa camada aqui de baixo que seria o quê? A musculatura. Então você tem duas opções, você pode colocar sua prótese aqui, que seria o plano subglandular, tá? Não tem erro nenhum de fazer nesse plano, tá? E você tem também a opção de colocar atrás da musculatura. Então você tem basicamente essas duas opções. Qual que é a diferença entre uma e outra? Então, como vocês podem ver aqui, quando você põe atrás da musculatura, o músculo ele acaba dando uma camada a mais de camuflagem. Tá? E outra coisa também que ele vai fazer é o quê? Ele é uma estrutura, né, que vai segurar mais esse implante mamário. Ou seja, vai ter muito mais dificuldade em deixar esse peito caído. Exatamente. Tá? Falando A português, prótese, claro, né? tá? A prótese. Agora tem outros problemas, que é aquelas pacientes que já têm uma flacidez do tecido mamário, como a prótese ela fica mais alta e mais parada no lugar, o tecido mamário ele pode escorregar por cima. Por isso que o médico ele tem que saber indicar. Ele tem que saber ver, ó, esse caso... Cada caso é um caso. Exatamente. Ou seja, a paciente não tem que ir para a cirurgia dando pitaco pro médico, é isso, né? Basicamente isso, de uma forma educada. Não, mas porque às vezes eu vejo amigas assim, gente muito conhecida, eu vou, mas eu vou falar que eu quero assim, assado, eu fico olhando e falo, ih, porque na verdade quem tem que saber disso é o especialista nesse assunto. Por exemplo, eu tô conversando com o doutor que estudou no mínimo 11 anos. A gente fez 6 de faculdade, mais 5 de residência. Então, só que aí não para de estudar não, é todo dia, não é? É todo dia. Eu volto já e aí a gente vai para perguntas e respostas, combinado? Maravilha, maravilha. Que bom que a gente está aprendendo, né? Os homens podem colocar prótese? Existem pacientes que buscam isso, colocar prótese de peitoral, mas melhor até do que colocar uma prótese de peitoral num homem, hoje é trabalhar com os enxertos de gordura, que nem a gente estava conversando nas pacientes que vão fazer o explante. Hoje a gente faz a volumização da musculatura com a gordura, né, com o uso do ultrassom. Então é uma técnica relativamente nova, deve ter em torno de uns 4 anos, 3 a 4 anos, mas nos últimos 2 anos que realmente com o advento do ultrassom, a praticidade de você ter ultrassons portáteis, a gente está hoje fazendo nas cirurgias de uma maneira consistente. Então você pode volumizar o ombro do homem, você pode volumizar o peitoral, você pode volumizar até essa musculatura aqui das costas, né? Então é bem interessante. Apesar de que, eu vou falar para vocês, hein? Homem é bom ser forte, não só disfarce de força. Exatamente. Vai fazer musculação que você ganha mais. Perfeito. Aqui, Júlia Marcela, sinto muita vontade de realizar o procedimento, mas tenho muito medo da anestesia, tenho problemas cardíacos. Algo que possa me ajudar a não correr riscos em relação à anestesia? Perfeito, Julia. Então é o seguinte, você pensa em fazer uma cirurgia, primeira coisa, segurança, foco sempre na segurança, tá? O que eu te aconselho, se você está com medo, você tem que se informar, a informação te traz segurança. Então procure uma equipe que seja honesta, uma equipe que seja muito boa, tá? Essa equipe com certeza vai ter um anestesista muito bom, vai ter todo um protocolo de exames a ser seguido, você vai fazer exames de sangue, exames cardiológicos e outros tipos de exame. E daí, se os seus exames estiverem todos ok e o anestesista também dando o aval, faça a sua cirurgia. Você vai poder fazer a sua cirurgia com tranquilidade e sempre lembrando, faça num hospital que dê tranquilidade para fazer uma cirurgia bem feita, tá? Não vai operar em qualquer lugar, qualquer hospital, não faça economia boba. E escolha bem o médico, né? Vai fazer uma fundamental. cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é importante. Com certeza. Próxima pergunta, vamos para a tela.
Daphne Santos, boa tarde. Coloquei prótese há 5 anos e recentemente descobri que estou com câncer de mama. Gostaria de saber se o silicone vai atrapalhar nos exames e o que devo fazer em relação a ele, ao silicone. Excelente pergunta, tá? Isso a gente sabe que muitas mulheres já têm a prótese, tá? E muitas mulheres vão evoluir com câncer de mama na vida, tá? A parte boa é que a prótese vai influenciar praticamente nada, tanto na decisão das escolhas futuras do que vai ser feito, assim como nos exames de diagnóstico. Então ela não precisa ficar preocupada, o médico dela, o mastologista, junto com o cirurgião plástico, que provavelmente vai fazer alguma reconstrução caso necessário, tenho certeza que vão tomar a melhor atitude em relação ao que fazer com essa prótese que ela já tem. Tá? Então a primeira coisa, não fique preocupada, vai dar tudo certo. Tá? Não precisa ficar realmente preocupada em relação a essa prótese, o que vai precisar fazer. O seu médico vai tomar a melhor decisão. Ok. Doutor, no explante é necessário fazer o corte também na vertical, além desse corte de baixo? Essa é uma excelente pergunta. Então vai depender de uma coisa, se você já tem flacidez mamária ou não. No caso das pacientes que já têm prótese, mas não tem flacidez mamária, você pode simplesmente retirar essa prótese e esperar que a pele retraia. Então é aquela paciente que normalmente não teve filhos ou tem uma pele boa, essas pacientes vão evoluir bem somente com a retirada da prótese. Tá? Existe um grau muito bom de retração mamária. Já as pacientes que têm aquela flacidez, já amamentaram muito, têm estrias na mama, essas vão ter que fazer o quê? Uma mastopexia, que é a cirurgia para retirar a pele. Né? Então você tira a prótese e tem que tirar o excesso de pele. A Pamela Soares está perguntando assim, fiz minha cirurgia há 1 ano atrás, mas me arrependo do tamanho e gostaria de aumentá-lo. Quanto tempo eu preciso esperar para realizar o procedimento novamente? Muito bom, Pamela. É o seguinte, eu vou te dar um conselho. Hoje, o que é bonito, pode ser que amanhã não seja. A sua cabeça vai mudar também, tá? Se o seu médico escolheu essa prótese e está tudo bem, repense. Não queira colocar mais e mais e mais e mais. Os seus tecidos, às vezes, eles não vão aguentar e você lá na frente você vai colher o problema disso tudo. Então, se você realmente quer aumentar, você sabe dos riscos e você achou um profissional que vá fazer isso, espera pelo menos 6 meses. Não, pelo menos 6 meses para poder reoperar. Tá? Ela já fez há 1 ano. Ela espera mais não, 6 ela meses. ela já poderia estar. Mas eu concordo muito com o que o Dr. Guilherme está falando e eu digo isso como mulher, como amiga, espera. Menos é mais em cirurgia. Menos é mais. Menos é mais. Hoje em dia, então, que tá todo mundo fazendo explante, querendo um peitinho pequenininho, para que aumentar? Vamos lá, próxima pergunta. Regina. Boa tarde, doutora e Cláudia. Faz 2 anos que realizei a cirurgia e há 3 semanas atrás descobri que estou grávida. Minha prótese pode interferir na amamentação? Olha, normalmente não interfere em absolutamente nada, tá? Se foi feito da maneira correta, não tem por que você se preocupar, tá? Não é a prótese que vai fazer ou não você amamentar, tá? A amamentação depende de outros fatores. O conselho que eu te dou é faça um esforço, amamente, que é muito bom para o seu filho, ele vai se beneficiar, tá? E caso você não amamente, também não se culpe, tá? A gente sabe que nem todas as mulheres conseguem amamentar, faça um esforço, né? E se você conseguir, maravilhoso. Se não conseguir, também não se culpe. Perfeito. Amamentar é bom pro filho, mas é tão bom pra gente. Quando a gente consegue amamentar, é tão gostoso amamentar. Eu amamentei meus 2, foi muito bom. Mas como o doutor falou, também se não conseguir, tá tudo certo, Tá tudo né? certo. A gente só faz aquilo que a gente dá conta de fazer, às vezes não dá. Ó, doutor Guilherme Bersou, é assim mesmo que fala? Uhum. Ele tá no Instagram, Dr. Guilherme Bersou. Guilherme Bersou, Dr. Guilherme Bersou. E lá tem muita informação sobre mamas, sobre explante, sobre implante, enfim, eu tenho certeza que você pode ser muito ajudada. Só ficou faltando uma pergunta e a gente falar uma coisa. Quem tem a mama muito grande, não tem prótese, não quer colocar prótese, como é que é feito hoje esse procedimento? O procedimento que a gente faz é a redução mamária, a mastopexia, né? É importante frisar, essas pacientes elas sofrem demais. Eu tenho, assim, diariamente no consultório pacientes
com as mamas grandes, e depois que você faz a cirurgia é impressionante o que muda na vida dessas pacientes. Então você que tem a mama muito grande, você não é obrigado a viver com essas mamas pro resto da vida. Existe uma cirurgia que é muito segura, você vai ganhar uma cicatriz na mama? Vai, mas são cicatrizes que normalmente ficam bem escondidas, né? Pode ser em T, pode ser em L, a cicatriz, mas vale a pena. Se você colocar na balança, vale muito a pena tirar. Às vezes você reduz 1 kg, 1,2 kg, 1,8 kg. Você imagina tirar esse peso que você tira das costas, né? A escolha né? do sutiã fica mais fácil, a escolha do biquíni, a autoestima melhor. Então a gente reduz bastante a mama, deixa a mama condizente, uma mama mais elegante, e as pacientes se beneficiam muito. É uma cirurgia que eu gosto demais de fazer. Sabe que, dependendo do caso, essa cirurgia é coberta pelo SUS, alguns planos de saúde. Exato. Às vezes tem pacientes que não têm condição, vai num hospital do SUS que tenha serviço de residência médica, né, porque lá consegue fazer por lá. Às vezes demora um pouco mais, mas consegue também. Perfeito. Anotou? Tá seguindo? DR Guilherme Bersol. Muito obrigada e até a próxima, Foi doutor. um prazer. Foi Muito um bom, prazer foi muito recebê-lo, bom. viu? Prazer foi Bom meu. papo.